tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos iniciando a nossa segunda aula desse curso, desse módulo de evangelismo estratégico. Na nossa primeira aula, nós definimos, algumas coisas, alguns termos sobre evangelho, boa nova, evangelismo, o próprio sufixo ismo, que é método, que é sistema. E nessa aula de número 2, o nosso tema também vai ser de grande valia para todo mundo que gosta, dessas aulas do nosso curso. O evangelismo e as bases bíblicas para o evangelismo. Será que, como fazemos o evangelismo, as visitações, será que isso tem, de fato, uma base bíblica ou algumas bases bíblicas? Ou será que nós devemos fazer a nossa maneira, Será que nós fazemos isso por uma livre e espontânea vontade ou por um desejo nosso, um desejo pessoal de ganhar vidas, ganhar almas? Ou será que isso que nós fazemos, que chamamos de evangelismo, tem alguma base bíblica? É isso que nós vamos nos ater nessa aula de número 2. A base bíblica para o evangelismo, ela se encontra, na verdade, na promessa de Deus resgatar o homem caído por sua descendência de Eva, proferido logo após a queda do ser humano no pecado original, pecado que nós chamamos de pecado de Adão. Existem pessoas que imaginam que nas Sagradas Escrituras só existe escatologia, só existe plano de salvação a partir do Novo Testamento, mas não é bem isso. Logo em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3, nós temos esse texto: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Na realidade, essa é a grande base bíblica que nós temos para falar de evangelismo, tá? O evangelismo aqui, como nós estamos vendo, ele já é um plano providencial do Criador para que a igreja, para que o seu povo não padecesse. No pecado original, Deus não foi pego de surpresas. Deus ele já tinha, toda uma estratégia para salvar o ser humano, para salvar a mim e a você. Em termos de divulgação do evangelho, nas origens lá do evangelismo, que nós encontramos desde a igreja primitiva, à luz das escrituras sagradas, não há dúvidas de que a missão da igreja está vinculada à evangelização. A igreja, ela nasceu, ela foi posta aqui na terra com esse intuito de ser sal da terra, de ser luz do mundo, de influenciar a muitos que estão caídos como ovelha que não tem pastor, pessoas que estão aí vivendo uma vida sofrida e que nós, como povo de Deus, podemos sim ser luz para essa terra. A igreja é uma instituição de ordem divina que existe para promover o reino de Deus por meio da evangelização, tendo em vista a salvação dos pecadores e fazendo deles discípulos de Jesus Cristo. Quando nós nos empenhamos em levar a boa nova, levar o evangelho, e essa pessoa acaba aceitando a boa nova, aceitando o evangelho, ela se torna uma criatura de Deus. Ela já é uma criatura de Deus e ela se torna filha. Ele se torna filho de Deus. Então, se torna também um discípulo de Cristo, se torna também um filho da fé, e esse é o nosso alvo. A Bíblia apresenta os cristãos como os portadores das boas novas. Olha que responsabilidade grande que nós temos. Nós somos os portadores das boas obras. Somos mensageiros de Deus.
para pessoas que estão mortas em seus delitos, em seus pecados. Elas devem conhecer Jesus Cristo ou estarão perdidas para sempre. E nessa aula de hoje, a gente vai ver alguns pontos essenciais em relação ao evangelismo pessoal. A gente precisa estar apoiado, estar amparado em alguns pontos que nos levam, algumas bases bíblicas que nos levam ao evangelismo pessoal. O primeiro ponto que eu quero detalhar com vocês é que os que morrerem sem Cristo estarão eternamente perdidos. Isso é terrível, turma. Não haverá uma segunda chance para ninguém. Não haverá uma espécie de repescagem para ninguém. Não existe reencarnação, purgatório ou perdão para aqueles que viverem uma vida dissoluta, uma vida sem Cristo. É o que o texto de Hebreus 9:27 vem trazer para a gente. Esse texto aqui ele é bem esclarecedor, porque ele diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso, o juízo. Então é impossível uma pessoa ir para o mundo dos mortos, como nós temos aquela parábola, né, do rico e do Lázaro. É a única parábola na Bíblia que não é parábola, né? O rico e o Lázaro não é uma parábola. Nós temos esse relato nessa pseudo-parábola de duas pessoas que morreram e queriam voltar, mas não há comunicação entre vivos e mortos. Então, os que morreram sem Cristo, eles estarão condenados eternamente. Há uma condenação eterna. Nós precisamos fazer a nossa parte como igreja para que essas pessoas elas não venham passar para o mundo dos mortos sem a salvação divina. Os que morrerem na incredulidade, na rebeldia, Deus estão definitivamente perdidos. Não há como resgatá-los se algo não for feito em vida pelo indivíduo. Em favor da salvação de sua alma, nada poderá ser feito posteriormente, pois ele ou por qualquer outra pessoa, ou seja, eficaz para alterar a sua condição. Então, quem morrer na incredulidade, quem morrer na rebeldia contra Deus, não tem nada que essa pessoa, depois de morta, possa fazer, e não existe nada que os vivos que ficarem aqui, parentes, entes queridos, possam fazer para tirar o seu parente de uma condenação eterna. Tudo aquilo que foi ensinado sobre indulgências, tudo aquilo que foi ensinado para tirar almas do purgatório, de fato, isso não é bíblico. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês, dentro dessas bases bíblicas para o nosso evangelismo estratégico, é o inferno é real. Tem gente que acha que o inferno é uma utopia, tem gente que acha que o inferno é uma criação da psique humana. Se o fogo desse mundo é um suplício terrível, que diremos do fogo eterno que não se apaga? Você já parou para meditar nesse horrível sofrimento eterno? Você já queimou alguma vez o seu dedo? Doeu, né? Você teve até que passar uma pomadinha. Agora imagina essa dor sendo prolongada por todo o seu corpo e multiplicada muitas vezes e com uma intensidade para sempre. Se queimar a ponta do dedinho já nos traz aí um incômodo terrível, só quem já se queimou numa panela, no fogo, sabe do que eu tô falando. Já é horrível se queimar. Agora imagina essa sensação de queimaduras de primeiro, segundo, terceiro grau durante toda uma vida que não se acaba, né? Esse fogo ele não se cessa. Apocalipse capítulo 14, versículo 11, diz assim: e a fumaça
do seu tormento sobe para todo sempre. Essa fumaça, ela não para. E não tem repouso, nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e também a sua imagem, e aqueles que receberem o sinal do seu nome. Então será um tormento eterno. Esse tormento não durará um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Esse tormento será para toda a eternidade. E aqueles que se curvarem, aqueles que adorarem a bestas, eles estarão condenados a um fogo que é um fogo eterno. Se cada cristão pensasse nisso, 1 minuto no inferno, eles passariam o resto da vida lutando para levar almas para o céu. A doutrina do inferno é um ensino claro nas escrituras sagradas. É um ensino verdadeiro, turma. E o nosso sentimento e conceitos pessoais não são base para crenças de realidades pessoais. Se cremos na Bíblia, consequentemente teremos que crer no inferno. Não dá para desassociar você sendo um cristão, crendo na promessa de Deus, crendo na palavra e não acreditando que o inferno seja real. Tem gente que acha, não, isso é mitologia, não, isso é criação da psique humana, o inferno não existe, o inferno já é aqui, já é a terra. Turma, se nós somos cristãos, não dá para se apoiar em uma crença pessoal. O que a Bíblia fala é a realidade, o que a Bíblia fala, sendo palavra de Deus, é o que vai acontecer. A terceira base bíblica é que Jesus Cristo é a única salvação. Ninguém é suficientemente bom para merecer a salvação. Eu não sou bom, você não é boa. Nenhuma boa obra, nenhum tipo de filantropia, nenhuma pessoa santa, nenhuma pessoa casta, nenhuma religião, nenhuma cerimônia, nenhuma liturgia pode livrar os homens da condenação eterna do inferno. Esse tema é um tema muito delicado, não é em qualquer púlpito que nós ouviremos essa realidade, mas eu preciso chamar a atenção dentro de bases bíblicas, dizendo para vocês que existe apenas uma opção, existe apenas um caminho, e esse caminho é Jesus. Em nenhum outro há salvação. Porque também depois debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que devamos ser salvos. Está na Bíblia. Está em Atos capítulo 4, versículo 12. Como é que a gente vai negar a Bíblia? Como é que a gente vai achar salvação em outros caminhos? Não, mas eu ouvi por aí, professor, que todos os caminhos levam a Deus. Leso engano. Jesus Cristo, ele é o único caminho para a salvação de todo aquele que crê. Ao menos que alguém se arrependa dos seus pecados e creia que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, Salvador da nossa alma, Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Ele não é um caminho, turma. Ele é o caminho exclusivo, sem o qual ninguém chegará ao Pai. Essa balela que você ouviu aí, que todos os caminhos levam a Deus, eu posso desconstruir hoje dizendo que é uma balela. Por quê? Porque todos os caminhos levam a São Paulo? Não. Se eu, por exemplo, estiver no Rio de Janeiro e precisar ir para São Paulo, só existem 2 caminhos para São Paulo que eu conheço. Ou é a Dutra ou é a Rio Santos. Ah, mas e se eu pegar a BR-116? Aí você vai chegar em outro lugar. Você pode chegar no Espírito Santo, você pode chegar na Bahia. Ah, e se eu pegar
uma outra rodovia, você pode chegar em Minas, você pode chegar em Brasília. Não são todos os caminhos que levam a São Paulo. Da mesma maneira, não são todos os caminhos que levam a Deus. Simples assim. Jesus, ele é o único caminho. Aos olhos de Deus, só existem duas classes de pessoas: aquelas que estão em Cristo e aquelas que estão sem Cristo. E aí? Você pertence a qual classe de pessoas? Você pertence à classe das pessoas que pertencem a Jesus e que estão em Jesus? E glória a Deus por isso? Ou você pertence à segunda classe de pessoas que estão vivendo uma vida como dá na telha, do jeito que os seus pensamentos agem, porque você é muito novo e não pode jogar sua juventude fora, porque você tem que experimentar tudo aquilo que te dá vontade? Só existe um caminho para a salvação. Outra base bíblica para o evangelismo nosso é que Deus tornou o evangelho pessoal. A natureza da salvação, ela não pode ser transmitida por meios físicos, por heranças genéticas, por absorção de certos hábitos. O pecado, ele é um problema básico do ser humano que afeta toda a criatura do amor do seu Criador. O pecado, ele contaminou o ser humano. O ser humano ficou degradado por causa do pecado. A Bíblia até diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O amor de muitos esfriará. Então nós, que pertencemos ao Senhor, precisamos entender essa realidade. Lá em 2 Coríntios 5,19 diz assim: isto é, estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação. Olha como é importante, turma, a gente evangelizar. Quando nós evangelizamos, nós estamos levando o evangelho de Cristo e reconciliando o ser humano que estava separado de Deus, o aproximando, o reconciliando do Pai. Cristo veio à Terra para provar que Deus nos ama muito. Apesar de Jesus ter feito muitas vezes, muitas coisas, curado corpos das pessoas, multiplicado pães e peixes, ressuscitando mortos, a sua prioridade sempre foi salvá-las do poder do pecado. Jesus, ele cura? Claro que cura. Liberta? Claro que liberta. Mata a fome? Claro que mata a fome. Multiplica, prospera? Sim. Ressuscita mortos? Mas a prioridade não é essa não, gente. A prioridade, turma, é que todos se salvem. A prioridade é que ninguém seja destituído da graça de Deus. Outra base bíblica aqui para a gente evangelizar é que a igreja foi instituída para pregar o evangelho. Faltou um G aqui, né? Não é prear, é pregar. Os anjos não podem pregar o evangelho. O governo não tem interesse de pregar o evangelho. As escolas não foram construídas para pregar o evangelho. Ponto. As grandes empresas não visam transformar as pessoas, mas o objetivo das grandes empresas é o lucro. Somente se os anjos não pregam, o governo não se interessa, as escolas não são construídas para isso, as empresas não visam isso, quem é a instituição que foi colocada para pregar a palavra? A igreja. A igreja foi essa instituição escolhida por Deus para levarmos o evangelho. Somente a igreja de Cristo foi comissionada para pregar o evangelho.
Nós não podemos esperar nenhum outro grupo, nenhuma outra instituição, pois eles não possuem esse chamado nem essa capacitação. Se nós, que somos de Deus, não formos buscar aquelas almas perdidas, sabe quem vai fazer isso? Ninguém. Foi sobre nós que Deus lançou essa responsabilidade. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua de levar a palavra para aquelas pessoas que estão perdidas. Fechando essa aula de hoje, diante desse quadro, o que você vai fazer? Ficar parado aí em casa, vendo Netflix, de braço cruzado? Como você vai reagir? A igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. O chamado de Deus é para você, independente da sua idade, do seu grau de instrução, do seu nível social e até do tempo de conversão que você tem. O chamado é para todos. O chamado é para mim, o chamado é para você.